certeza que todos que nos acompanham também tiveram esse mesmo sentimento de despertar depois do almoço, no sábado à tarde, com tanto conteúdo. E agora nós temos a honra de anunciar o nosso próximo palestrante, é o amigo Fabiano Coelho, que é juiz do trabalho no TRT da 18ª Região. Ele vai falar sobre recurso de revista em matéria de execução, como obter o conhecimento e o provimento. O doutor Fabiano, ele é, como eu disse, juiz do trabalho da 18ª Região, ex-juiz auxiliar da presidência e da vice-presidência do TST, ex-membro do Comitê Gestor Nacional de Efetividade da Execução do CSJT, mestre em Direito, professor, escritor de diversas obras jurídicas e falo sem medo de errar que é um dos maiores nomes no direito processual do trabalho brasileiro, notadamente no que se refere a recurso de revista. Se você tem dúvidas sobre recurso de revista, se você quer se tornar um expert em recurso de revista, o professor Fabiano Coelho é o destino. Então, professor Fabiano, a palavra é sua, o palco é seu. O áudio... Opa! Comecei falhando aqui, né? Mas obrigado, Vinícius, um grande abraço, Ulisses, Danilo, Leandro, a satisfação estar aqui nesse evento com vocês e falando um pouco do que eu tenho trabalhado com o pessoal, né, sobre o recurso de revista, numa parte que aparentemente é dura, né, do recurso de revista na fase de execução de sentença, mas existem alguns caminhos, né, que os advogados podem percorrer, e é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui nessa tarde. Acaba que o que ocorre... Eu consigo compartilhar um arquivo aqui? Vou compartilhar aqui, então. Beleza, aqui o pessoal vai acompanhando aqui o raciocínio. O recurso de revista ele é bastante limitado na fase de execução de sentença, tendo em vista aqui o artigo 896, parágrafo 2º da CLT, e também a súmula 266 do TST, sinalizam que só pode ter o recurso de revista na fase de execução de sentença se houver uma questão constitucional, uma violação direta e literal da Constituição Federal. E aqui, o que a gente vai falar hoje é que há uma discrepância muito forte entre a noção de violação direta e literal da Constituição adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho, da noção adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o que ocorre na prática, né? O que ocorre é que o Tribunal Superior do Trabalho, justamente por não ter jurisdição ordinária, jurisdição para tratar da legislação infraconstitucional em matéria de execução de sentença, o tribunal tem uma flexibilidade maior para acolher argumentos em cima de violações constitucionais. Isso nos difere da Justiça Comum, onde o Superior Tribunal de Justiça tem um intenso trabalho hermenêutico envolvendo as normas, né, não só do Código de Processo Civil, mas da Lei de Execução Fiscal, do próprio Código de Defesa do Consumidor, que tem um sistema lá sobre regras de cumprimento de sentença coletiva. Enfim, o STJ tem um trabalho de interpretar a legislação infraconstitucional que o Tribunal Superior do Trabalho não tem em matéria de execução pela própria feição da nossa legislação trabalhista, ou processual trabalhista. E, por isso, o que a gente vai passar com vocês aqui é que há uma permissividade. Tem situações que a gente bate o olho e fala, não, isso aqui não tem violação direta, literal, na Constituição, mas se o advogado consegue ali desenvolver uma boa argumentação e faz o recurso de forma técnica, ele tem uma chance grande de emplacar a tese recursal no TST. Eu vou dar um exemplo aqui. O que seria uma violação direta e literal
da Constituição Federal, no meu sentir, né? Que tem que ser uma situação que o juiz, ao decidir, ele está praticamente negando vigência a um determinado dispositivo da Constituição Federal. E aí eu me lembro, muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, acredito, eu fui auxiliar da presidência do TRT 18, justamente para cuidar de processo de execução, primeiro dos precatórios, e depois o setor foi ampliado como um juiz auxiliar de execução. Então, me lembro bem uma decisão que eu dei lá num precatório do estado de Goiás. O reclamante, né, o credor, né, faltava ainda muita gente na fila para chegar a vez dele, e o advogado vem lá, atravessa uma petição com uma série de documentação robusta, me mostrando o seguinte: olha, o meu cliente vai morrer, porque ele precisa de um tratamento assim, 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 então tudo aparado com laudo médico, com orçamentos de quanto custaria aquele tratamento e com documentação de que o Sistema Público de Saúde no estado de Goiás não disponibilizava aquele tratamento que o credor precisava. E eu não pensei duas vezes. Eu dei uma decisão quebrando a ordem cronológica de forma consciente, dizendo: ó, existe aqui uma situação humanitária, né, de que esse credor ele tem direito a receber do estado de Goiás, e o próprio estado, que é devedor, não fornece também o sistema de saúde para garantir o direito à saúde, o direito à vida. Então, com base nesses fundamentos, voluntariamente eu quebrei como juiz a ordem cronológica. Lembrando lá que a ordem cronológica tinha um sentido de impessoalidade, enfim, que naquele caso específico a quebra tinha uma razão maior, que era a dignidade da pessoa humana, o próprio direito à vida. O Estado naturalmente recorreu e o TRT manteve a minha decisão, eu liberei o valor do crédito. Depois veio lá a emenda constitucional, né, que trouxe lá um fôlego, né, para os credores acima de 60 anos ou com doenças graves, né, e com isso resolveria uma regra que não tinha a essa época. Então, aqui é uma situação que eu poderia mesmo discutir uma violação direta e literal, porque o juiz está dizendo: ó, existe a regra, mas eu não vou aplicar, né? Então, isso seria uma violação direta e literal. Então, eu passo aqui alguns argumentos que são recorrentes dos processos de execução de sentença. Quais os julgamentos? O TST, ele atua na área de execução de sentença, mais na SDI 2, né? Porque a SDI 2 tem competência para mandados de segurança, e muitas matérias de execução de sentença acabam chegando no TST por meio de mandado de segurança, o recurso ordinário contra o mandado de segurança. Mas eu vou passar aqui alguns argumentos que geralmente são utilizados nos recursos de revista. Vou começar aqui da dignidade da pessoa humana, né? Um exemplo que eu posso dar aqui: o Tribunal Superior do Trabalho, numa decisão da terceira turma, indicou que, para casos anteriores ao novo código, indicou, olha só, era uma situação de penhora de valores de previdência privada, né? Então, aquela situação que eu pago para ter depois um benefício mensal. Estava procurando para marcar aqui, não achei. Então, esse ponto aqui. Então, foi penhorado antes do código. Diz aqui: para fins de impenhorabilidade absoluta, os planos de previdência privada equiparam-se aos provimentos de aposentadoria, salário e seguro de vida em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, incerto no artigo 1º 3 da Constituição, uma vez que as quantias alusivas a plano de previdência privada também denotam nítido caráter de subsistência do devedor. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 1º, 3º da Constituição. Então, quando eu vejo os advogados falarem que não tem jeito de fazer recurso de revista, que sempre barra, que existe um complô para não deixar o recurso de revista subir, isso não é verdade. Eu preciso conhecer a jurisprudência, conhecer a técnica para fazer o recurso de revista. Então, seria impensável um princípio constitucional sem densidade normativa nenhuma, como o princípio da dignidade da pessoa humana, serviu aqui como fundamento para conhecer e dar provimento ao recurso de revista. É claro que agora, com o novo CPC, o TST muda o entendimento, porque admite a penhora salarial
na dívida trabalhista a partir do novo Código de Processo Civil. Tá? Menciono aqui também a dignidade da pessoa humana também pode ser invocada caso o juízo da execução adote medidas coercitivas desproporcionais ao intuito da plena entrega da tutela jurisdicional. Então, essa semana eu respondi uma pergunta lá no nosso perfil. A pessoa me perguntou se cabe, se o juiz pode aceitar parcelamento da execução, né, trabalhista. E há toda uma celeuma, a gente teria que fazer uma palestra só sobre isso, mas eu rapidamente diria o seguinte: tudo bem, não tem previsão no Código de parcelamento de título judicial, só tem previsão de título extrajudicial. Então, a rigor, não aplicaria na Justiça do Trabalho, o parcelamento vai contra a celeridade, mas espera lá, se eu não conseguir achar patrimônio do devedor, eu tenho aqui duas saídas: aceitar o parcelamento que o devedor se dispõe a parcelar, de um lado aqui, e de outro lado, a saída que eu tenho é sair fazendo essas decisões de bloqueio de CNH, de reter passaporte, uma série de medidas que são graves contra a própria pessoa do devedor. Então, se há uma solução mais plausível para a execução, né, sem afrontar direito de personalidade, me parece que a dignidade da pessoa humana pode ser invocada também pelo devedor. O princípio da legalidade, que também tem sido utilizado muito pelo Tribunal Superior de Trabalho, em situações como, por exemplo, grupo econômico. Ora, gente, grupo econômico, a conceituação de grupo econômico está lá na CLT, no artigo 2º, parágrafo 2º. E assim sendo, se eu tenho uma discussão se formou ou não um grupo econômico, essa discussão é absolutamente infraconstitucional. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho vem admitindo a apresentação de recurso de revista com base no princípio da legalidade, quando o grupo econômico está declarado pelo tribunal fora dos parâmetros legais, em especial naquela hipótese em que o tribunal declara o grupo econômico meramente por existir a identidade de sócios, sem investigar ou sem fazer menção de que haja interesse comum, que é um requisito legal. Então, o princípio da legalidade está dentro das armas que vocês podem usar no recurso de revista. Outro fundamento constitucional que vai ser também muito utilizado aqui é a questão do direito de propriedade. O direito de propriedade pode ser invocado tanto pelo devedor, que está tendo o seu patrimônio sendo objeto de constrição sem observância do devido processo legal. Também o terceiro, em especial o terceiro de boa-fé, né, o terceiro adquirente de boa-fé, vem tendo êxito no TST, quando mostra as premissas fáticas assentadas pelo regional, é de que a boa-fé estava presente, a pessoa tinha lá certidões para demonstrar que, à época da transação, não havia registro de penhora do bem ou constrição no DETRAN, se fosse um veículo, né? Ou não tinha a inscrição desse futuro executado, né, no BNDT, né, do Banco Nacional de Devedores. A certidão dele saía positiva. Então, nessa circunstância, o terceiro adquirente de boa-fé pode invocar em seu favor direito de propriedade, artigo 5º, inciso 22. É o fundamento que está sendo utilizado também na discussão de afastar a TR como critério, como fator de atualização monetária do crédito trabalhista, né? Que, ao adotar a TR, o legislador estaria afrontando o direito de propriedade, porque a TR não recompõe, né, o valor monetário do crédito. Outro argumento que eu posso utilizar... Acho que eu passei um aqui, peraí. Outro argumento seria... Não, tá certo. Outro argumento seria o acesso à justiça, né? Então, nas situações em que o magistrado, por exemplo, se recusa a fazer a pesquisa patrimonial, né? E aqui está com a gente tanto o Leandro quanto o Danilo, tem bastante experiência, né, de tocar execução, auxiliando o juiz na Secretaria da Vara do Trabalho, e a gente tem um checklist, né, que o tribunal nos fornece, os convênios lá que a gente pode
pesquisar justamente para encontrar o patrimônio do devedor e viabilizar a entrega efetiva da prestação jurisdicional. Então, tem decisão do TST nessa linha, eu até esqueci de incluir nesse arquivo aqui, mas com base no artigo 5º 35, o juiz que se nega a fazer a pesquisa patrimonial, enviar ofício para, quer dizer, ofício mesmo de forma eletrônica para o Renajude, o Navejude, vários outros sistemas de pesquisa patrimonial. Então, o credor pode invocar aqui uma violação ao acesso à justiça, que também é justiça na fase de execução de sentença. A coisa julgada também, né, para o juiz, quando não é uma situação de interpretação do título executivo. Então, vou colocar duas situações aqui para vocês sobre o que eu quero falar. Imagina o seguinte, o juiz deferiu lá o pedido do autor, o autor ainda está trabalhando na empresa, só que o juiz não esclareceu se ele está deferindo parcelas vincendas. E a petição inicial também não pediu parcelas vincendas. Então, nessa situação, a sentença vai ser objeto de interpretação. Então, tanto se o juiz entender que as parcelas vincendas estão incluídas naquele título executivo, como o juiz dizer, olha, não está determinado aqui expressamente, então eu não vou apurar parcela vincenda, vai ter que abrir um outro processo, se for o caso. Então, qualquer das duas soluções que o juiz adotar e o TRT, num agravo de petição, vai reexaminar a matéria, não cabe recurso de revista com base em violação à coisa julgada, porque essa violação tem que ser a um texto expresso, algo que esteja muito claro no título executivo e foi descumprido pelo magistrado. Um exemplo que eu tenho aqui, que foi julgado pela 8ª turma, o devedor atrasou alguns poucos dias do pagamento do acordo que foi homologado pelo juiz, e o juiz entendeu que como foram poucos os dias de atraso, não tinha que aplicar multa nenhuma nesse devedor. Então, o credor foi para o TRT, perdeu, o TRT entendeu que o juiz estava certo de não aplicar a multa, mas o TST deu razão ao credor. Disse que se a multa integra o título executivo, ela tem que ser cobrada, e aí vai, inclusive, um recado, né? Porque essa questão, a gente já viu tanto o Vinícius quanto o Ulisses se pronunciando, toda essa discussão, se durante a pandemia, né, haveria o fundamento para o juiz simplesmente isentar a multa. Eu admitiria a redução da multa proporcional ao descumprimento da obrigação. Às vezes era para depositar em dinheiro, depositou em cheque e por isso atrasou ali alguns dias, eu vou aplicar a multa, mas num percentual menor, mas deixar de aplicar a multa não tem jeito. Eu vou usar ainda muito contraditório, ampla defesa e devido processo legal, né, quando o juiz sair da linha em qualquer procedimento. Não fez IDPJ e já saiu penhorando bens do devedor. Então, se não fez o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seria um exemplo aqui que o devedor pode invocar o contraditório, ampla defesa, o devido processo legal em seu favor. Ou ele não foi citado, alguma coisa nesse sentido. O direito à moradia tem sido fundamento, o artigo 6º da Constituição, né? Muito amplo, muito vago o direito à moradia, mas tem sido o fundamento utilizado pelo TST para declarar a impenhorabilidade do bem de família. Tem um caso recente, de poucos meses atrás, que o imóvel penhorado, era o processo lá de Curitiba, o imóvel valia 13 milhões de reais. E aí houve a discussão se o bem de família de valor vultuoso, se ele teria a garantia, né, de impenhorabilidade. O TST diz que sim, que o legislador não faz essa distinção, né? Então, essa posição do TST vai, inclusive, contra o que muito colega magistrado vem decidindo no dia a dia. No caso lá de Curitiba, o juiz decidiu que era para mandar o bem à praça, né, a arrematação, e o produto tinha que separar R$1 milhão para o devedor poder comprar um novo imóvel e garantir, assim, a moradia para a família. Mas, mesmo com essa decisão, o TST disse que o bem é impenhorável e assim foi declarado. Legitimidade do sindicato para promover a execução
de ações coletivas, né? Essa questão já foi até no Supremo Tribunal Federal, em tema de repercussão geral, em que o STF reiterou a sua jurisprudência, que cabe sim ao sindicato a legitimidade para cobrar, né, valores decorrentes de execução da tutela coletiva. Incompetência da Justiça do Trabalho para executar contribuições previdenciárias decorrentes do vínculo, né? Então, esse argumento, usar o 114, inciso 8º, dá resultado, porque o TST, na sua jurisprudência, está lá na súmula 368, o TST menciona que eu só posso como eu ia dizendo aqui, desculpa, deu um apagão aqui, eu só posso cobrar as contribuições previdenciárias incidentes das parcelas salariais que são objeto da condenação em sentença. Eu vejo aqui que o meu tempo está esgotando e, nessa circunstância, a gente só lembraria, então, com essa viagem que eu fiz aqui pelo... Deixa eu só parar de compartilhar aqui, deixa eu ver como é que eu consigo... tá de cá. Então, nessa pequena viagem que a gente fez aqui, dá para ver que tem muitos pontos que o advogado pode obter êxito no recurso chevista, tanto defendendo o credor quanto defendendo o devedor. É uma coisa, a mensagem que a gente tem levado para os advogados, né? A gente montou, inclusive, um treinamento, que é o Seja Expert em Recurso de Revista agora, vai abrir a 4ª turma agora em dia 26 de outubro, nós estamos com 430 alunos já do Brasil inteiro, né? Então, a segunda-feira a gente começa o nosso próximo evento, que é o Recorrer para Vencer na Justiça do Trabalho. Quem quiser participar, lá no nosso Instagram, no perfil Trabalho Notável, tem a inscrição ali na bio. E quem quiser esse arquivo também pode mandar um print da minha imagem agora na palestra aí com o pessoal, com o Vinícius, com o Danilo, com o Leandro, marcando todos nós lá e o Trabalho Notável. Eu consigo achar a pessoa, identificar para mandar esse arquivo aqui que tem a jurisprudência para vocês poderem atuar. Então, o que eu queria deixar de mensagem nesse final não acreditem mais nessa conversa de que é impossível um advogado ganhar um recurso de revista, ainda mais na matéria de execução de sentença. O que precisa é o advogado conhecer a técnica, conhecer a jurisprudência para verificar quais os fundamentos constitucionais que o TST está aceitando para esse caso em específico. Então, se fizer o recurso com a técnica certa, não esbarrar em obstáculos de fazer transcrição errada, não fundamentar direito, ficar insistindo, dar print em documento no recurso de revista, que eu chego a arrepiar a hora que eu vejo aluno meu fazer isso, que não pode ter reexame de fatos e provas, né? Então, é um roteiro que vocês podem seguir, que vão ter muito êxito. E eu parabenizo aqui, terminando a minha intervenção, o Leandro, o Danilo, o Ulisses e o Vinícius, porque essa área realmente de execução, de cumprimento de sentença, é uma área muito importante para os advogados se capacitarem agora, né, em especial depois da reforma trabalhista, né, que mudou diversos pontos, mudou a forma dos juízes atuarem na execução trabalhista, e por isso é muito importante que o advogado tenha esse conhecimento para defender o seu cliente. Obrigado, então, pelo convite. Um abraço a todos que estão me assistindo. Muito bem. Excelente palestra, como já era de se esperar, como todos nós já aguardávamos. Em pouquíssimo tempo, o professor Fabiano conseguiu, como ele bem disse, fazer uma viagem sobre o recurso de revista relacionado à execução e mostrou bem aqui para todos nós como que o advogado bem preparado, que conhece a execução, que conhece o processo, que conhece as técnicas recursais também, e que age estrategicamente, como ele consegue alcançar os objetivos que lhes são apresentados. E agora, eu agradeço novamente ao Fabiano pela participação, pela exposição, e passo a palavra, então, ao Danilo,
para que possamos dar continuidade ao evento, para que ele possa já fazer a apresentação do próximo palestrante. Mas antes de passar a palavra, Danilo, eu quero só fazer um registro. Nós mencionamos sobre o sorteio do livro do Mauro Schiavi, do manual do curso de Direito do Trabalho do Mauro Schiavi, mas nós não falamos como que vai ser feita a escolha. Como é que vai ser feita? Vai ser da mesma forma que o primeiro ou vai ser diferente? O primeiro foi nos stories. O que vocês acham Isso. desse no feed? O pessoal postar no feed. Tá. Aí marca nós 4 e o Mauro Schiavi. E aquela recomendação. Elogio, né? O pessoal, eles têm uma facilidade de brigar com a gente, mas na hora de elogiar eles são econômicos. O pessoal tem que fazer o afago. A gente faz tudo com tanto carinho. Mas é isso aí. Agradeço novamente o doutor Fabiano, juiz aqui do Tribunal da 18ª Região aqui de Goiás. Excelente em tudo que faz, palestra novamente excelente. O que eu gosto de ver, eu acompanho muito o conteúdo que o doutor Fabiano disponibiliza no Instagram, recomendo para todo mundo que não acompanha para ir lá acessar o perfil dele, que são assim dicas que não cabem nem nos livros. Então, pessoal, acessem lá, acompanhem o material que ele divulga. É fenomenal. Eu recomendo fortemente. Eu acompanho várias lives. Às vezes eu estou trabalhando, coloco o celular aqui e assisto junto. Vale a pena. Então, doutor Fabiano, agradeço novamente aí a disponibilidade do senhor, que eu sei que o tempo é preciosíssimo, mas eu sei que o senhor é muito generoso e é um exímio professor. E a gente já parabenizou, né, diversos professores. Parabenizo o senhor novamente aí pelo Dia dos Professores. Abraço. E vou passar a palavra agora para o doutor Emerson Wendt. Ele é delegado de polícia